Agradecemos nossos apoiadores e patrocinadores que participaram da realização do painel 2020. E claro, agradecemos também a vocês que nos acompanham pela transmissão do YouTube. Convidamos agora o senhor Júlio Nishida, que é conselheiro do painel 2020, para a sua apresentação. Júlio Nishida é especialista em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural, na ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Formado em Engenharia Mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, possui especialização em Segurança de Processos Industriais pela PUC-Rio. Mas antes, gostaríamos também de apresentar quem estará com ele nessa mesa para acompanhar o senhor Júlio Nishida na sua apresentação, o senhor Mark Jusviak, que é diretor de Relações Institucionais da Aliança Navegação, representando aqui os nossos patrocinadores. Para os seus cumprimentos, eu passo então a palavra ao senhor Mark Jusviak. Boa tarde, a hora está meio avançada, todo mundo com fome. Eu só queria falar algumas palavras, agradecer a Jussara e aos conselheiros do Instituto BESC, que trabalharam bastante para que esse evento fosse um sucesso. Eu estou super satisfeito com o que eu vi. Especialistas de várias áreas, vários blocos, toda a parte de infraestrutura eu acho que foi coberta, com a navegação, com o aéreo, logística, operações logísticas, ferrovia, transporte terrestre, foi tudo bem debatido e com realmente pessoas que entendem do assunto. O ministro também, eu queria agradecer ao ministro por ter aceito a posição de presidente do evento, e que ele demonstrou muito conhecimento da área, realmente ele é uma locomotiva nessa empreitada do Brasil do desenvolvimento da infraestrutura. Uma coisa que eu gostaria que realmente ele contaminasse os outros ministérios para que funcionassem na mesma velocidade. Ele está realmente à frente desse movimento. Chamo a atenção para alguns pontos. A questão da segurança jurídica, super importante, foi falado em todos os blocos, não é simplesmente da boca para fora, mas eu acho que temos que realmente trabalhar e todos os ministérios têm que se colocar na cabeça de que para atrair investimentos estrangeiros, para atrair investimentos brasileiros, é necessária uma segurança jurídica muito forte. Isso quer dizer uma lei forte, umas políticas de Estado para o desenvolvimento da infraestrutura. Eu anotei aqui a burocracia, como alguns chamam de burocracia. A burocracia acaba com qualquer iniciativa de você integrar os transportes, as várias modais do Brasil. Acho que o multimodalismo é importante, não tanto a matriz de transporte que tem que ser modificada, porque cada vez que você cresce dos modais, você cresce com os outros modais junto. Então, você vai desenvolver o multimodalismo, que é fundamental no desenvolvimento do Brasil. E uma observação que eu quis dizer, uma observação sobre o Botelho, agora no painel do aéreo, comentou da questão da Anvisa. A Anvisa tem que se adaptar os protocolos para que os veículos continuem funcionando. Os navios têm que continuar circulando. Você não pode bloquear e parar um navio 30 dias por causa de um tripulante contaminado. Essa é uma mensagem que eu gostaria de passar à Anvisa.
Nós temos tentado trabalhar com a Anvisa bastante e eu espero que caia a ficha de que realmente você tem que não pode parar os navios e não pode parar os aviões. Você pode sim controlar, a saúde é importante, você pode limitar a contaminação, mas sem parar o Brasil. Muito obrigado e passo a palavra ao Júlio Nishida. Obrigado, Mark. Bom, boa tarde a todos. Chegamos agora ao fim de mais uma edição do painel Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística 2020. Gostaria de agradecer primeiramente ao Instituto BESC, na pessoa de sua presidente, a senhora Jussara Ribeiro, pela criação desse fórum que propicia um espaço de alta qualificação técnica para a discussão de questões fundamentais para o país. Agradeço também ao ministro da Infraestrutura, o senhor Tarcísio Gomes de Freitas, que além de prestigiar esse evento como presidente de honra do painel, tem liderado ações fundamentais para o desenvolvimento nacional e a criação de uma agenda virtuosa de investimentos em infraestrutura. E, por fim, gostaria de agradecer também aos patrocinadores, apoiadores, conselheiros do painel e todos aqueles que viabilizaram a realização desse seminário, unindo a participação de representantes do poder público, da iniciativa privada, especialistas de diversas áreas, foram discutidos aqui vários de nossos problemas e de nossos gargalos históricos, assim como pensadas soluções para a infraestrutura e logística nacional. Lembro também que essa iniciativa promovida pelo Instituto BESC, o painel, possui 2 projetos irmãos, o Seminário Internacional Fretes e Frotas Verdes, que trata de eficiência energética, econômica e ambiental no transporte de cargas e passageiros, e que foi realizado aqui no YouTube nos últimos dias 29 e 30 de outubro. E a ASPEN, a Assembleia Permanente para a Eficiência Nacional, que foi estabelecida logo no início da pandemia causada pelo novo coronavírus, para debater uma extensa agenda de logística, transporte, distribuição, educação, privatizações, desburocratização do Estado brasileiro, navegação, portos, relações institucionais, combustíveis, novas tecnologias energéticas de baixo carbono, saneamento, armazenamento e transporte de produtos perigosos e os desafios do comércio exterior brasileiro. Desde o final de março foram realizadas 26 edições da ASPEN, em 26 semanas consecutivas. E os senhores podem encontrar todos esses debates no canal do YouTube do Instituto BESC de Humanidades e Economia. Mas voltemos ao nosso seminário do painel 2020. Nos últimos 2 dias, foram 16 palestras que abordaram temas das áreas de infraestrutura, logística, navegação, distribuição e transportes aéreos, com especialistas do setor, gestores públicos, executivos e empresários brasileiros. Sempre se fala muito do famigerado custo Brasil, mas é importante entender o papel da infraestrutura nacional em seus diversos aspectos para se alcançar um custo de operação competitivo e compatível com nossos concorrentes internacionais. E é isso que se discutiu aqui. E para medir essa evolução em nossa infraestrutura, é preciso levantar as demandas dos diversos setores que a compõem, assim como verificar as entregas que têm sido realizadas e as que ainda precisam ser feitas. Não se pode negar os esforços que o governo federal e as unidades da federação estão fazendo em prol do melhoramento da infraestrutura de transportes no país. Isso através do intenso programa de concessões, de parcerias público-privadas e de programa de parcerias de investimento, tendo em vista as nossas restrições em investimentos públicos. No nível federal, como foi comentado bem aqui, avançou-se muito nos setores aeroportuário e portuário, bem como em alguns segmentos do setor ferroviário. Mas apenas isso não garante a plenitude da eficiência e da eficácia do sistema de transporte, onde outros modais se inserem, compondo a cadeia logística multimodal integrada por onde circulam os fluxos de produção e de consumo do país. Permanecem ainda precárias as hidrovias e as rodovias, sobre as quais ainda se fará uma expressiva inversão de recursos no médio e no longo prazo. Apesar da exitosa implantação de algumas IP4s, instalações portuárias públicas de pequeno porte, que estão trazendo desenvolvimento regional e segurança nas operações de embarque e desembarque em municípios localizados às margens dos rios e que depende exclusivamente do transporte hidroviário, e apesar dos programas de manutenção de eclusas, ainda há muito que se fazer pelo transporte hidroviário.
mesmo já tendo demonstrado as inúmeras vantagens das hidrovias no transporte de grandes volumes de carga para longas distâncias e apresentando os melhores fretes aos produtores, poluindo menos o meio ambiente e contribuindo sobremaneira na exportação nacional e no desenvolvimento regional, o governo ainda precisa aprimorar uma visão integrada do modal hidroviário aos demais. Nas rodovias, o que se conseguiu com as concessões ultrapassará cerca de 20 mil quilômetros de estradas federais, compondo uma rede pavimentada de cerca de 400 mil quilômetros no país, incluindo aí União, estados e municípios, o que ainda é muito aquém do que se requer perante a magnitude do nosso território e do avanço da demanda de transportes em áreas de produção agrícola e mineral, que seguem em franca expansão a médio e longo prazo. Mas, não obstante essas dificuldades, é digno de mérito mencionar os esforços que o Ministério da Infraestrutura empreendeu na realização de diversas intervenções em segmentos prioritários da malha rodoviária entre os anos de 2019 e 2020, com recursos orçamentários dispendidos no período estimados em cerca de 8,5 bilhões de reais. Já a indústria do transporte aéreo, para usarmos um termo do setor, entrou em parafuso no ano de 2020. Com as restrições ao trânsito internacional de passageiros, decretadas logo no início da pandemia de Covid-19 para tentar evitar a disseminação da doença, seguida quase que concomitantemente pelas medidas de distanciamento social que praticamente todos os governos determinaram, os passageiros simplesmente desapareceram e a queda no movimento do setor chegou a 95% nos primeiros meses. Rapidamente ficou claro que algumas rotas essenciais precisavam ser mantidas, até mesmo para que os profissionais da saúde pudessem movimentar-se por um país de dimensões continentais como a do Brasil, e que as operações cargueiras seriam essenciais para a logística de combate à doença. E assim, lenta e paulatinamente, as operações aéreas foram retomadas. No mês de outubro, o tráfego aéreo doméstico já havia retomado cerca de 60% do movimento do final de 2019. E o mercado espera e projeta que em dezembro esse patamar possa atingir cerca de 75%. As empresas aéreas, entretanto, passam e continuam passando por dificuldades financeiras sérias, uma vez que parte dos seus custos são fixos, como o arrendamento de aviões, seguros, salários, treinamentos recorrentes de pessoal e até mesmo parte importante dos serviços de manutenção das aeronaves não depende da quantidade de horas voadas. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, tomou medidas importantes para apoiar o setor, que foram da autorização para o transporte de carga em aviões de passageiros, a extensão do vencimento das licenças de pessoal, oferecendo mais prazo para que as empresas mantivessem seu pessoal apto a voar. Mas, infelizmente, não houve medidas efetivas de apoio financeiro ao setor, como foi regra em outros países. Resta agora aguardar pela recuperação do tráfego internacional de passageiros, ainda fortemente prejudicado pela falta de harmonização de regras sanitárias que permitam as viagens e pela retomada de entregas de aeronaves novas para as empresas aéreas, que adiaram seus pedidos, afetando fortemente os fabricantes como Embraer, Airbus e Boeing. Mas então, o que esperar para 2021? Esse é o foco do painel. E é exatamente o que seu nome propõe, um pacto pela infraestrutura nacional e eficiência logística. Ou seja, as partes interessadas pelo desenvolvimento nacional discutem, levantam os problemas, as demandas e apontam a direção de suas soluções. Endereçam aqui ao poder público a responsabilidade no sentido de agir para propiciar um ambiente de negócios pautado por regras claras, segurança jurídica, respeito aos contratos e pelo estímulo ao investimento público e, principalmente, privado. Obrigado a todos e uma boa tarde. Agradecemos imensamente ao senhor Júlio Nishida e ao senhor Mark Józwiak. Manifestamos aqui os nossos agradecimentos pela audiência de todos que nos acompanham nesses 2 dias de debate. Agradecemos pela participação dos palestrantes, mediadores, conselheiros e patrocinadores, pela fundamental colaboração com o Instituto BESC de Humanidades e Economia, no seu esforço por um país mais desenvolvido e economicamente sustentável para o bem de todos nós. Em especial, agradecemos nossos patrocinadores pela imprescindível participação na realização do painel.
Aliança Navegação e Logística, Caixa Econômica Federal, Câmara Brasileira de Containers, Correios, Empresa Gerencial de Projetos Navais, MRS e Scania. Agradecemos também as instituições que nos ajudaram na construção do painel 2020, a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, Associação de Terminais Portuários Privados, Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura, Companhia Nacional de Abastecimento, Marinha do Brasil, Ministério da Infraestrutura e Vale S.A. Tenham todos uma boa tarde e que em 2021 possamos estar juntos, fisicamente, se Deus quiser. Está encerrado o painel 2020. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal. Indústria de transformação, adaptação e reuso de contêineres marítimos. A Câmara Brasileira de Containers, Transportes Ferroviário e Multimodal, CBC, é uma entidade multissetorial que está completando 43 anos. No Brasil, são mais de 300 empresas dedicadas à reutilização de contêineres, utilizando de mais de 110 mil unidades, com uma força de trabalho de 80 mil postos diretos e indiretos. As alterações efetuadas na NR18, no quesito área de vivência com contêineres marítimos, vêm na contramão da tendência mundial. As áreas de vivência das obras evoluíram e os contêineres também. Este mercado evoluiu muito nos últimos anos, com soluções inovadoras de arquitetura, design e acabamentos. Contêineres adaptados para refeitórios, escritórios, banheiros convencionais e banheiros para portadores de necessidades especiais. Unidades de saúde e unidades de salvamento nas praias. Uma realidade em espaços de convivência multidisciplinar em contêineres marítimos são as 20 escolas itinerantes no Paraná. Auxiliam as indústrias, o comércio, a sociedade e os trabalhadores com a qualificação de mão de obra local. Além de minimizar custos referentes à mobilização, uso de materiais e mão de obra para instalações provisórias, tem-se uma implantação de canteiro rápida e limpa. Como os contêineres são altamente duráveis e resistentes, são classificados justamente como elementos de reuso, pois podem ser aproveitados para diversos fins e por muitos anos. O reuso de contêineres é uma tendência mundial em vários segmentos, incluídos em projetos de renomados arquitetos de várias nacionalidades. Exigência de certificado de ausência de riscos químicos, biológicos e físicos, especificamente para radioatividade. A questão folclórica que eram transportados materiais radioativos em contêineres, dia a dia são desmistificados com as comprovações técnicas. Com a adoção de medidores de radiação ionizantes, é possível determinar com clareza e exatidão os níveis de radiação de um equipamento. Considera-se desprezível taxas de radiação verificadas em contêineres.
comprovados por laudos emitidos por profissionais credenciados no SENEM. A proibição de container em canteiros de obras tende a gerar mais resíduos e aumento de custos das instalações provisórias. A responsabilidade dos profissionais envolvidos na alteração das normas regulamentadoras é imensa, tendo em vista que as consequências podem resultar na eliminação de milhares de postos de trabalho e de centenas de empresas estabelecidas há décadas. Na sua casa, no seu transporte, no seu trabalho e até nos seus momentos de lazer. Em todos esses momentos, a MRS está presente. Com um trabalho dedicado de quase 6.000 ferroviários, transportamos as riquezas de nosso país para você e para o mundo. Nossa sigla, MRS, veio do termo Malha Regional Sudeste, mas também pode ser resumida em Minas, Rio e São Paulo. Nossa atuação não se restringe somente a essa região geográfica. Através da integração com parceiros logísticos do mesmo modal ou de outros modais, podemos acessar diversas regiões do país, buscando sempre soluções inovadoras para agregar ao seu negócio. Temos uma frota de 18.000 vagões e mais de 800 locomotivas, comandadas pelo sistema de licenciamento de trens mais moderno do mundo. Além disso, nosso centro de controle operacional conta com tecnologia de última geração. Tudo isso para transportarmos qualquer tipo de carga, desde commodities minerais e agrícolas, produtos siderúrgicos, insumos para a construção civil, até todo tipo de carga em contêineres, compatibilizando a segurança das nossas operações e da carga
reduzindo em até 80% as emissões de CO2 em nossos trajetos. Garantimos máxima eficiência, previsibilidade e conectividade, através de um sistema de acompanhamento de cargas em tempo real. Tudo isso, é claro, sem deixar de lado nosso papel social junto às comunidades vizinhas à ferrovia. Temos consciência do nosso papel socioambiental e já plantamos mais de 200 mil árvores, além de investirmos constantemente em ativos de segurança para as comunidades, como passarelas e viadutos. Nossos investimentos também estão focados na capacitação de pessoas e na renovação constante dos nossos ativos. E esse é um trabalho que dá resultado. Desde o início da nossa concessão, mais do que triplicamos o volume transportado e reduzimos significativamente a quantidade de acidentes. Sabemos que podemos fazer mais e queremos fazer a diferença para a sociedade e para o seu negócio. Vem para a Ferrovia. MRS. Excelência em Logística.